Oi, Inês, você Tá? pode fazer a oração então por nós, por favor? Vou ver enquanto eu tento arrumar meu áudio aqui. Deus Todo-Poderoso, de poder, de honra e de glória, colocamos no teu altar este momento, onde vamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Apocalipse, ele significa revelação. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que o livro de Apocalipse é um livro de mistérios, não, ele é um livro de revelação. Tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse, mas ele é a revelação de quem? De Jesus Cristo. E é interessante que a palavra Apocalipse está no singular, então não se trata de revelações, é revelação. Revelação de Jesus Cristo. É Jesus quem está no foco, sendo revelado como o Senhor da história, como Alfa, como Ômega, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então o livro de Apocalipse aponta para uma realidade que se contrapõe à realidade presente, existencial nossa, presente no sentido mais tátil, tá? Porque Cristo é presente. Mas eu digo assim, aquilo que os seres humanos, de uma maneira em geral, conseguem perceber. Os reis, os presidentes, os governadores, as autoridades desse mundo, sistema, tudo o que acontece aí no nosso dia a dia tem uma realidade superior, acima dessa. E é isso que revela o livro de Apocalipse. Jesus Cristo como esse Senhor dos senhores. Então ele não é um livro que se concentra nas revelações de destruição, nem nas revelações de juízo, nem nas revelações do anticristo, da besta, ou coisa que o valha. O Apocalipse é um livro que revela então Jesus como rei. Não um livro sobre a destruição de um mundo maligno em primeira mão, né? Mas como uma descrição do reino de Deus que vai se expandindo sobre toda a terra, porque no meio dessa história da humanidade tem um ser que rege, que tem um plano, que está sobre tudo e todos, tá? Então, mostra a glória de Cristo. Então, é uma revelação das realidades invisíveis da vida para o povo de Deus. Muitas vezes um povo, como naquela época, um povo sofredor, um povo oprimido, um povo vítima de todo tipo de fake news daquela época, que, por exemplo, Nero botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos. E os cristãos eram duramente perseguidos e mortos, viravam um espetáculo público no Coliseu, nas arenas, uma tristeza. E então, de repente, como é importante a gente perceber a existência de Deus quando às vezes as circunstâncias elas parecem indicar que o mal vai prevalecer, que a injustiça. Onde é que está Deus no meio de tudo isso, né? Quando a gente está sofrendo tanto. Então, o livro de Apocalipse vai revelar o que é que Jesus está fazendo e como ele agirá para levar a história, essa história da humanidade, para um final feliz, para a superação do mal. O mal está com os dias contados. O Senhor atua na história da humanidade. Então, é de uma batalha espiritual. Também é uma realidade, uma revelação de que há uma batalha espiritual em curso. E embora as imagens estranhas, né, é um livro cheio de figuras de linguagem, elas possam parecer assustadoras, a mensagem final do livro de Apocalipse é uma mensagem de fé, de esperança, da vitória de Cristo e do bem, e da justiça e da vida sobre a morte, sobre os intentos malignos. Embora o mal pareça triunfar, Deus permanece no trono e ele vai vindicar, ele vai fazer justiça. Então, o autor é João, é o apóstolo João.
e também aqui o autor das epístolas de João e o autor do Apocalipse. Os destinatários originais eram as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, 7 cartas de Nosso Senhor Jesus Cristo foram endereçadas a essas igrejas da Ásia Menor, que realmente existiam naquela época, e que o número 7 é um número que aparece por toda parte, e ele sempre é representativo de algo. Então, a ideia de 7 igrejas, 7 cartas, é porque, embora essas igrejas realmente existissem, 7 foram escolhidas para representar a totalidade da igreja. Tá? Essa é a ideia. E elas têm características que a gente, atentando bem para elas, quando a gente vai ler ali as cartas que Jesus está endereçando, as mensagens de Cristo para as igrejas, cada uma dessas igrejas parece representar determinadas igrejas, determinados aspectos, determinados tempos. Então, assim, a leitura ela é muito vasta, ela permite realmente, não é à toa que 7 igrejas foram escolhidas, e elas têm características que, olha, a mensagem fica viva para os dias de hoje e para todos os tempos. O propósito é fortalecer as igrejas, fortalecer os membros, puxar a orelha, animar e ajudá-los diante das tribulações e dos desafios que eles têm. Tá? Então, a data, aí ela pode variar. Alguns dizem que foi durante o Império de Nero, outros que foi no Império de Domiciano, então há muita controvérsia a respeito, difícil definir com toda certeza. O estilo é profético, veja só, um anjo revela mistérios celestiais. Isso você vai encontrar nas literaturas apocalípticas do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso em Daniel, por exemplo, Zacarias, e assim vai. As visões são dadas para simbolizar realidades cósmicas. A linguagem é enigmática, mas é apenas enigmática para os de fora. Quem conhece as Escrituras? Quem é da igreja? As 7 igrejas, elas tinham a chave da compreensão. O que foi escrito não é para esconder os segredos da igreja, não, é para revelar, de modo foi dito, a se tornar compreensível para a igreja. Tá? Não é para esconder da igreja, é para revelar, lembrando mais uma vez o significado da palavra Apocalipse. Então, mas a linguagem acaba sendo enigmática para os de fora, muitas vezes até mesmo para proteger a igreja, porque vai que este livro, que é um livro de um apóstolo cristão, a igreja era perseguida, né, sem dar causa, sem nada. Se um livro como o Apocalipse cai nas mãos dos opositores, dos inimigos, dos adversários da igreja, ele vai ser um livro de difícil compreensão para eles. Porque, por exemplo, não fala de Roma, fala da Babilônia, né? Tá entendendo? Não fala imperador, fala a besta. Aí você vai vendo as figuras de linguagens que são usadas, os números, e a dragão, serpente, tudo mais, mulher. Então, há vários termos ali que os de fora vão ficar perdidos, mas quem é da igreja, quem conhece o Antigo, o Novo Testamento, ou seja, as escrituras dos apóstolos, os ensinos de Cristo, vai poder compreender. Mensagem profética para o povo de Deus que sofre perseguição. Então, a estrutura tem uma introdução, né? A visão do Filho do Homem, que é de Cristo, como que ele se apresenta depois das 7 cartas, você vai ver isso, os 7 selos, depois 7 trombetas e 7 taças. É um conjunto de 7 aí. Uma das coisas mais importantes para observar no Apocalipse é que ele não é um livro de começo, meio e fim, cujas revelações ou visões estão numa sequência
cronológica, exata, perfeita, não. Ele é um livro de conjuntos de visão. Então, é como se num determinado momento ele tem uma visão, mas a visão que ele tem é abrangente do quadro como um todo. De repente ele tem uma segunda visão que ela vai progredindo em detalhes, ela vai acrescentando. É como se as pessoas estivessem tendo visões de diversas perspectivas e cada uma delas vai do começo ao fim, da primeira até a segunda vinda de Cristo. E à medida em que esse conjunto, por exemplo, de 7 selos, depois o conjunto de 7 trombetas, o conjunto de 7 taças, não quer dizer que primeiro temos 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças. Não. Elas estão em paralelo. Os 7 selos combinam com as 7 trombetas, que combinam com as 7 taças. É, mais uma vez, um repeteco da visão, só que de uma outra perspectiva e com muito mais detalhes, e a coisa vai ganhando corpo, vai ganhando vulto. Então essa é uma coisa importante para guardar. Tá? 3 conjuntos de 7. Então, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada vez que um selo é quebrado, ou uma trombeta soa, ou uma tigela é derramada, João testemunha uma nova cena com imagens apocalípticas. As 7 trombetas e taças, por exemplo, a destruição, queda da Babilônia, derrota de Satanás, renovação do céu e da terra, a gente vai encontrar. A cena final é deslumbrante. Jesus garante a João que ele virá em breve, promete e confirma a urgência dessa mensagem, né, que precisa ser anunciada e proclamada, traz alento e traz também esperança. Então, um esboço que a gente poderia ter, por exemplo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 20, é um prólogo da visão. Né? Depois a gente tem mensagens para 7 igrejas, capítulos 2 e 3. Depois, no capítulo 4, uma visão do céu e os 7 selos, que vai até o capítulo 8. As 7 trombetas você vai encontrar do capítulo 8, versículo 6, até o capítulo 11, versículo 19. Depois, os poderes do mal atacam a igreja. Esse período aí está registrado no capítulo 12 até o capítulo 14. Aí depois a gente tem, no capítulo 15 e 16, as 7 taças. E aí temos a queda da Babilônia, no capítulo 17, que ela vai até o capítulo 19. E, por fim, né, a gente tem o juízo final, a gente tem a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a vida eterna, aí, a Nova Jerusalém. E, bom, esse seria um resumo aí. Os temas que a gente encontra em Apocalipse. Jesus quer que sua igreja saiba que, apesar da oposição e perseguição que ela enfrenta no presente, das injustiças e de tudo que a gente tem aí como um desafio na vida, as doenças, a toda a fragilidade da vida, seus propósitos, ou os propósitos de Deus, eles vão prevalecer no final das contas. Deus reina no trono do universo, essa visão que você vai ter, Cristo assentado no alto e sublime trono e ele tomando o livro em suas mãos, ele desatando os selos, ou seja, ele governando, né? Governando, e o Cordeiro que foi imolado, ele vai triunfar. Ele já triunfou, na verdade, ali na cruz. E a sua vitória tornar-se-á, digamos assim, ela patente, a semente da vitória plantada por Cristo na sua primeira vinda, germina, progride e encontra a plenitude do seu propósito no fim da história. Não importa o quanto as forças do mal possam parecer vitoriosas, fortes, né? A sua derrota é inevitável. Jesus virá com poder para vindicar totalmente o seu povo e habitar com eles no céu, numa nova terra, num novo céu.
Por meio da sua morte sacrificial, Jesus Cristo conquistou Satanás, o acusador, resgatou as pessoas de todas as nações para formar um reino de sacerdotes, servindo com alegria na presença de Deus. Jesus Cristo está presente, passeia no meio dos candelabros da sua igreja, né? E por meio do seu Espírito, ele conhece tudo que a igreja está passando, tudo que ela está enfrentando, tudo que os seres humanos passam, e Deus vai fazer justiça. Deus está atualmente restringindo sua própria ira e os esforços de seus inimigos para destruir a igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, enquanto pacientemente reúne o seu povo redimido por meio do testemunho que o seu povo sofredor proclama sobre Jesus. E isso a gente vê em vários e vários textos, como você pode observar aqui. Ainda sobre os temas, a história mundial, incluindo suas desgraças e desastres, está firmemente debaixo do governo de Jesus, o Cordeiro vitorioso. Os desastres atuais, guerra, seca, fome, doenças, epidemias, embora limitados em escopo pela restrição de Deus, são prenúncios e avisos de julgamentos cada vez maiores que virão. Uma coisa que você observa é que é um livro que vai culminar no juízo final. É um livro de muitos juízos preliminares. Então, à medida em que esses juízos preliminares acontecem, isso concede aos seres humanos, à humanidade, uma oportunidade a mais para se converter e se render a Cristo, a Deus, tá bom? Então, não é que Deus vem e julga, ele tem muita misericórdia, ele tem muita paciência, e até os seus atos de juízo, eles vêm de maneira mais paulatina, ainda que firme, para o convencimento, para o próprio benefício da humanidade, para a salvação das pessoas. Ao manter seu testemunho fiel até a morte, os crentes em Jesus vencerão tanto o dragão quanto a besta. A vitória dos mártires agora, num certo sentido oculta, né? Ela vai se tornar patente, manifesta na volta de Jesus. Satanás ataca a perseverança e pureza da igreja por meio de perseguição violenta, por meio de ensino enganoso dos falsos profetas e por meio de riqueza, prazer sensual. Então, é de todo lado que a igreja sofre tentação. Perseguição violenta, né? Toda oposição franca contra a igreja, e também o ensino enganoso interno, e os prazeres, e a riqueza, e a glória, e o poder, e a fama, e todo o fascínio desse mundo representam sempre uma grande tentação para os seres humanos, para a igreja. No final dos tempos, os oponentes da igreja irão intensificar a perseguição contra a igreja, mas Jesus irá derrotar e destruir todos os seus inimigos. O velho céu e a velha terra, que são manchados pelo pecado, pelo sofrimento, pela injustiça, serão substituídos pelo novo céu, pela nova terra, e a igreja será apresentada como uma noiva em pureza luminosa para seu marido, o Cordeiro. E o nosso papel? O nosso papel não é ficar agora aprendendo Apocalipse para sermos sabichões, para sabermos mais do que os outros. Não é essa a ideia do Apocalipse. Temos, de fato, como igreja, como cristãos, um papel a desempenhar nesse plano de Deus. Nós temos, de fato, uma atuação até, eu diria, de protagonistas da história. Nós fazemos história, né? Cumprindo a missão que Cristo nos deixou. Nessa batalha entre a luz e as trevas, nós nos tornamos luz do mundo, sal da terra e corpo de Cristo, e agentes, embaixadores do reino de Deus. Não devemos ficar sentados à margem esperando a história chegar ao seu fim, né? E não somos meros espectadores dos eventos escatológicos, apocalípticos. O próprio Jesus nos chama para sermos vencedores com Ele. Com isso, eu encerrei aqui. Deixa eu terminar aqui, então, de compartilhar. Interromper compartilhamento. E abrir agora para vocês, é só uma palhinha muito rápida
a respeito do Apocalipse. Eu falei bem rápido, eu sei que isso dá pano para manga, não estou aqui com o propósito de, numa fala só, cobrir o livro de Apocalipse. Na pandemia, eu fiquei todos os dias dando aulas aí sobre o Apocalipse, lembram? Então, cada dia um capítulo e dava pano. Só um capítulo é muita coisa de Apocalipse, é muita mensagem. Mas está com vocês agora a bola para vocês fazerem suas perguntas, considerações, e eu estou aqui para trocar ideia com vocês. Vou começar então aqui, tá? Eu vou fazer. Você tem até umas perguntas aqui mais genéricas, mas eu vou fazer uma do texto mesmo. Só voltando no começo, nós estamos lendo, né? Estamos por volta do capítulo 11, né? Sim. 10, que eu não li hoje ainda. Mas no começo, algumas das cartas, bispo, para as 7 igrejas, como o senhor mesmo falou, a gente tem que aproveitar para nós aquilo que enfim, de ensinamento. O João aqui está muito bravo aqui, fala da doutrina dos nicolaítas, e alguma das igrejas também tolera Jezabel. Queria ver se o senhor dá uma esclarecida. O que seria essa doutrina dos nicolaítas e o que é tolerar Jezabel, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Eu também estou olhando aqui para ver se eu acho qual que é a igreja. Nicolaitas, deixa eu ver onde é que tá. Estou caçando. Balaão, Antipas, deixa eu ver onde é que tá. A doutrina, Mas pronto, eu tenho achei já. É a carta a Pérgamo, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Veja. A Aqui, gente né? tá mudo. Não, a gente ficou mudo. Apocalipse 2:12. Tudo bem? Entra Acharam o aí? celular, por favor. E o dos Nicolaitas, ele vai falar aqui, ó. Ele vai falar no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, 15, do versículo 15. Doutrina de Balaão, tá? Dos Nicolaitas. Você aparece também em 2:6, né? 2:6, deixa eu ver o versículo 6 aqui, ó, aparece também. No versículo 6 do capítulo 2, né? Mas você tem a seu favor os que odeiam a doutrina dos Nicolaitas. Odeio a doutrina dos Nicolaitas. Olha, Nicolaitas eles são falsos profetas. Eles são lobos vestidos em pele de ovelhas. Paulo já havia já chamado a atenção, né, para esse perigo, né? Eles ensinam coisas que realmente são perniciosas, contrárias, né? Eles são normalmente pessoas muito interessadas em dinheiro. Ele relaciona muito os nicolaítas aqui com aquela doutrina de Balaão, né? E então, que sabe do Balaão? O Balaão, ele era um profeta que foi contratado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar o povo de Israel. E ele, a princípio, rejeita, mas quando esse pessoal vem com muito dinheiro, ele balança. E aí ele acaba, no final, até sendo repreendido por uma mula que fala com ele, porque apareceu um anjo que estava com uma espada na mão e que ia matar o Balaão, porque o Balaão estava indo contra a vontade de Deus. E ele acaba então abençoando Israel e não amaldiçoando naquela ocasião, mas mais adiante fica revelado de que ele aceitou a propina, ele aceitou o dinheiro e ele acabou ensinando o rei Balaque dos Moabitas a fazer o povo de Israel tropeçar. Então ele deu uma estratégia e tudo isso ele fez por dinheiro. Quantas pessoas, né, falsos profetas, que eles não têm temor de Deus, eles não têm compromisso com a verdade,
eles são enganadores e então eles acabam sendo pessoas interesseiras e são hereges, né? São hereges, na boa, por questões financeiras. Então estaria aí a parte disso. E tem, aí você falou da Jezabel, né? Ela é chamada Jezabel, é isso? Ô Walter, foi isso, né? Isso mesmo, eu estava conseguindo abrir o som aqui, mas é isso mesmo. Tá. Alguma das igrejas aqui que eu estou Sim. caçando também, ela toma uma bronca porque ela tolera a Jezabel. Sim, essa tal da Jezabel era uma pessoa promíscua, era também uma falsa profeta e ela era uma pessoa muito liberal nos costumes ainda para a época e ela não tinha princípio moral e ela foi duramente repreendida por Deus e Deus agiu com muita severidade com ela e ainda Jesus esperava que ela viesse a se arrepender através daquele processo de disciplina forte e dura da parte de Deus, mas infelizmente ela não se arrependeu. Então trata-se de uma pessoa do mal mesmo dentro da igreja. Então você veja, naquela época você já tinha de todo tipo de falso profeta, tinha os que proibiam casamento, tinha os que eram assim da linha dura, do ascetismo rigoroso, não podia nada, tinha aqueles que podiam tudo. Olha que loucura, né? Tinha os que proibiam tudo e tinha os que permitiam tudo. Hoje em dia não é muito diferente, você vai encontrar de tudo. Não, a mesma coisa. Mesma coisa, só muda os nomes, né? Então a tal da Jezabel ela recebeu esse título em homenagem àquela rainha, porque de fato não deveria ser o nome dela, né? Foi um nome ali dado por causa do que ela representava. Ela representava aquela rainha Jezabel do Antigo Testamento, que era idólatra, que era maligna e que era pervertida. Então, é uma profetisa pervertida que pervertia tudo ao seu redor. Então, nós estamos ali vendo a igreja, por isso lembra que eu falei no começo das 7 cartas? Cada igreja ali tem características, tem virtudes, tem defeitos e tem os seus falsos profetas, os perigos internos, tem o perigo do mundanismo, né? Tem o perigo de todo tipo de desvio doutrinário e de manipulação e de dinheiro e de corrupção interna. E tem as perseguições, as igrejas perseguidas, e tem também aquelas que estão na bonança, também aquela que está, digamos, sendo corrompida pelo mundo, pelo que o mundo tem de atrativo, de riqueza, da segurança do mundo, do conforto do mundo, das coisas do mundo que também acabam comprometendo o testemunho cristão e nos afastando de Deus. Então, o diabo tem muitas estratégias, e é isso que a gente percebe claramente aqui. Tem um livro muito bom, que é do C.S. Lewis, que eu esqueci agora o nome direito, mas é um diabo experiente, né, um demônio experiente, ensinando o seu sobrinho, um demônio inexperiente, a como fazer as pessoas caírem em tentação, né? Então é o seu aprendiz, cartas de um demônio ali, a seu Isso, aprendiz. na escola, cartas, alguma coisa. Exatamente. Do C.S. Lewis. É muito interessante esse livro, é muito bom de ler e tem muito a ver com essas estratégias do diabo para derrubar os que são de Deus. Maravilha, obrigado. Vamos ver se alguém quer falar aí também. Falando. Um de cada vez, né? Senão as minhas não sei. É que todo mundo entende tão bem o Apocalipse que nem precisa perguntar nada, não é isso? Ô, Bispo, bora. Quem está falando? Pode falar. Então, Bispo, a gente está quinta-feira, está estudando o livro de Tessalonicenses, né? Eles do Tessalonicenses.
e fala muito, fala sobre a vida de Cristo. E Paulo, ele fica muito preocupado com a perseguição que o povo está sentindo, e aí ele reforça a vida de Cristo por causa da fé, para que essas pessoas não esmoreçam. Então, eu acho bem interessante se tiver dela alguma coisa a falar. Inclusive, ele fala que a volta de Cristo vai ser com todo olho vai ver, o céu vai ficar. Eu não sei por que está Então, falhando, Cristina. Está falhando a sua fala, está falhando. Pelo menos para mim. tá falhando? Então, eu tô fora da nação. Ó, pronto. Melhorou? Não. Tá com eco, né? Eu não Vai de sei se novo. vocês estão perto, talvez está vendo o som de um no Não, outro, mas viu? ele tá longe. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Melhorou bem. Estava muito alto. Então, eu estava falando que as mulheres, de quinta-feira, a gente está estudando primeira e segunda Tessalonicenses. Inclusive, essa quinta foi até a turquesa quem falou para a gente. Segundo Tessalonicenses 5. E fala muito sobre a volta de Cristo. E Paulo, ele reforça bem isso, porque ele fica muito preocupado com a igreja de Tessalônica, porque ele não teve tempo assim de discipular por causa da perseguição. Então, ele fica muito preocupado. E ele reforça bem a questão da volta de Cristo, para que eles continuem perseverando, né? Não esmoreçam, porque o povo estava sendo perseguido. Então, ele fala que devemos consolar uns aos outros com essa palavra, que é a volta do Senhor Jesus. E também ele coloca nessa questão de que Jesus ele não vai vir de uma forma secreta, que ninguém vai ver. Que ele vem e todo mundo vai ver, o céu vai ficar incrível e ele vai e todo olho verá, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, talvez a questão, não sei se tem a ver agora, né? Que não vai ser nada secreto, não. Sim, ué. Toda a revelação do Apocalipse fala da vinda de Cristo portentosa, gloriosa, para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 19 é claro nesse sentido, não é? Então, só para você ter uma ideia, ali, quando ele se manifesta, todo olho verá. E ele vem para julgar os vivos e os mortos. Então, tá muito claro. Aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O que diz lá no 1, versículo 7? Pode ler aí. Começa já assim, né? Já anunciando que ele vem sobre as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram é uma referência a quem? Aos responsáveis pelo acontecido, Anás, Caifás e Pilatos, e os que executaram também, né? Aquele que com a lança, o soldado que com a lança o furou, o atravessou, né? Ou pregou os cravos nas suas mãos e pés. Portanto, todo olho verá, ele vem com as nuvens do céu, ou seja, olha como que é visível a vinda de Cristo. Ele vem com as nuvens, sobre as nuvens do céu, todo olho verá, inclusive aqueles que, por ocasião da sua morte, foram os responsáveis, ou seja, haverá uma ressurreição geral de todos. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Jesus ensinou isso em João capítulo 5, né? Que no dia da sua vinda, os mortos ressuscitariam todos. Uns para receber o castigo e outros para receber a vida eterna, né? Uns para o juízo condenatório e outros para a salvação. Quando ele vier, aí eu já estou em Mateus 25, ele vai se assentar no trono da sua glória, vai reunir as nações diante de si e vai separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. E é o juízo final. Então, aliás, o credo apostólico já apontava nessa direção, dado ao ensino claro de Jesus e dos apóstolos nesse sentido, né? Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o que ele está fazendo agora, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até que ele
decida vir. De onde há de vir, para o quê? Julgar os vivos e os mortos. Então, neste dia haverá a ressurreição geral, e os que são de Cristo serão arrebatados, vão receber corpo glorificado, e haverá aí o juízo final, e a gente vai entrar no novo céu e na nova terra. Esse é o ensino. Muito claro, seja de Tessalonicenses, seja de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, do livro de Apocalipse, já no primeiro versículo, já no primeiro capítulo, versículo 7, vai lá para o final, capítulo 19, por exemplo, mostra uma clara vinda de Cristo, né? O capítulo 6 também tem ali uma descrição da vinda de Cristo, e no capítulo 19, mais uma vez, e ali juízo bem pesado, porque ele vem julgar os vivos e os mortos. No capítulo 10, aqui fala que veio um anjo, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E depois ele comeu um livrinho. Por que teve que comer esse livrinho? É uma boa essa. A ideia é a seguinte, veja que é um livro cheio de figura de linguagem, né? O anjo forte desce, ele toma... Você vê que esse de botar o pé num lugar, botar o pé no outro, olha, ele já ocupou o seu território. Dá a ideia de, sabe, a coisa tá ficando ruim para quem se sentia dono do pedaço. Chegou e assumiu o seu território de um lado e de outro. E o ato de comer livro, isso aí você vai encontrar Ezequiel, Jeremias, ou seja, lá no Antigo Testamento, isso de comer o livro, é simbólico, né, da palavra de Deus, é simbólico de que isso dele colocar o pé na terra e estar comendo o livro, de que ele vai trazer a realidade. Ele vai trazer a realidade aquele propósito de Deus. Ele está cumprindo os propósitos, as promessas, e isso tudo é muito interessante. Então, bom, isso aí teria que voltar lá para o campo do Antigo Testamento para entender toda essa simbologia, né? De que muitas vezes ele vai ter gosto amargo porque tem juízo, de repente tem gosto doce porque também é justiça, juízo é ruim para um lado e é bom para outro, é ruim para uns e bom para outro, né? Quando a justiça acontece, quem é malfeitor sofre, fica amarga a coisa para quem é malfeitor, mas para quem foi vítima, né? Há um gosto doce, né? Então tem essas coisas todas aí também acontecendo. Não espere ver um anjo fazendo isso, tá? O livro de Apocalipse, o significado disso se cumpre. É isso que é importante entender. O significado da visão. Da visão. Então, na verdade, não comeu o livro. É só simbólico. Simbólico. E também, na verdade, não está pondo pés e assim. A ideia é o que isso representa. Então, em Apocalipse, a gente não pergunta o que é isso. A gente pergunta o que significa isso. Porque não é o que é em si, mas o que é que está representando. Né? O significado disso é que é importante. Porque é uma visão. E a visão sempre ela aponta para algo. Então a gente tem que entender para o que ela está apontando, o que ela está comunicando. Né? Então a visão representativa, ela representa algo. Então pegar o que ela representa é o importante. Você está pegando a essência, a mensagem que está sendo passada. É como as parábolas muitas vezes também. As parábolas, você tem que entender o que elas significam, né? Porque senão você fica preso a detalhes insignificantes. Qual é o comunicado dela? Não é o que é em si, mas ela aponta para uma realidade. E essa realidade é que é importante. Sim, pode falar. Então, a interpretação
a revelação que João teve, na realidade, quem se revelou a ele foi Jesus, Isto. certo? E antes da volta de Jesus, já tem os anticristos que estão por aí. Isso é verdade, né? Sim, João diz isso já na sua primeira epístola. Ele fala há muitos anticristos por aí. Anticristo, a que João se referia, eram falsos profetas, como esses nicolaítas, como esses seguidores da doutrina do Balaão, como a própria mulher lá, que é denominada Jezabel. São pessoas que estão dentro do núcleo da igreja ou saem da igreja e causam um estrago violento. Então esses já eram anticristo, porque eles são falsos profetas, né? Tem sempre uma confusão entre anticristo e besta do Apocalipse. O melhor é conseguir separar, porque toda vez que a Bíblia fala de anticristo, ela está se referindo a falsos profetas. A besta é muito mais aquele iníquo de que fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, é um ser com poder político, né, uma entidade política, governamental, que causa perseguição à igreja e se opõe contra o povo de Deus e pratica barbaridades e tal. Então a gente pode encontrar também as bestas do Apocalipse, não apenas uma, mas Nero, por exemplo, certamente era uma besta apocalíptica, Domiciano, e ao longo de toda a história a gente vai encontrando personagens ou estados ou forças ou entidades políticas que realmente são anticristãs, que são anti-verdade, que são anti-Deus, que querem ser adorados, que se colocam no lugar de Deus. Então isso você vai encontrar essas figuras e por que não, no final dos tempos teremos aí a manifestação de anticristos e também de besta ou de uma besta derradeira que vai fazer oposição ao povo de Deus. Um último conflito. A gente não há de se surpreender com isso, não, tá? Jesus nos preveniu. E aí, Francisco, você ia completar, né? Já completou? Então tá bom. Joia. Posso falar, Bispo? Claro, todos. E você? Agora. Quem vai. O Walter quer falar? Fala, Regina. Eu tenho uma coisa com o Apocalipse que eu procuro porque eu tenho essa resistência, né? Que nem aquela visão de Daniel também é cheia de coisas assim mirabolantes. Ezequiel também come livro, deita de um lado só, umas coisas assim, para mim, é difícil entender. Por quê? Porque eu acho a clareza. Não sei se eu vou saber passar para o senhor a minha dúvida, ou para vocês, irmão. A Bíblia ela é tão clara, tão objetiva naquilo que você lê, a necessidade de ter esses momentos assim, figurativos exacerbados. Será que Deus é mesmo daquele jeito, com pé de ouro? E aí, como é que fica a imagem e semelhança? Outra coisa, se você, o que quer dizer? Quando a gente, não é o que é, né, que é no Apocalipse, o que isso significa? Não abre margem para várias interpretações, gerando conflitos, sendo que a Bíblia é um livro que leva, respeitando as individualidades, mas a uma verdade única. Entendeu, bispo? Seu som, amor. Não estou ouvindo. É verdade, eu desliguei aqui o meu áudio, meu microfone. Então é o Olha, seguinte. o senhor não aguenta minhas perguntas, o senhor prefere não Não, tá ouvir. ótimo. Tá ótimo, eu entendi. Ó, você fica um pouco incomodada com a ideia do uso de linguagens figurativas.
né, de figuras de linguagem. Você veja que Daniel usa demais. Então, toda a literatura apocalíptica da Bíblia se vale de figuras de linguagem. Seja a estátua do sonho de Nabucodonosor, que tinha 4 partes, a cabeça representava o Império Babilônico, depois a parte do peito, o Império Medo-Persa, depois a parte mais da cintura, o Império Macedônico, e por fim o Império Romano. Nos dias desse 4º império, Deus citaria sem auxílio de mãos humanas. Eu estou em Daniel capítulo 2. Uma rocha, né, sem auxílio de mãos, e essa rocha iria em direção a essa estátua, ele destruiria a estátua, seguiria rolando até tomar toda a terra. Uma baita figura de linguagem. O Daniel dá a interpretação, ela aponta para Jesus. Jesus é quem nasce sem auxílio de mãos humanas, da Virgem Maria, nos dias do 4º Império, o Império Romano, e é o cristianismo, é o Cristo, essa sua semente que se choca contra a estátua, destrói os reinos desse mundo, e desde então a gente vai vendo o quê? O reinado de Cristo, que é como Jesus falou nas parábolas. Jesus cheio de parábolas, as parábolas são cheias de figuras de linguagem. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, falou ele. Então ele já está comparando com alguma coisa, então é representativo de algo. Uma vez plantada, é pequenininho, insignificante, mas ela cresce e se expande, né? O reino de Deus é como um labrador que plantou o trigo. Na calada da noite veio o inimigo e plantou o joio. Crescem concomitantemente joio e trigo, tá? E é só no dia do juízo final que o trigo será separado do joio. Você veja, dentro da igreja, o joio e o trigo crescendo. Ali já nos dias ali, tem o Judas Iscariotes. Então você vai ver essa... Não tem esse caráter homogêneo, não tem esse caráter de pureza, mas o reino se expande, o reino cresce, o reino avança, as portas do inferno não podem contra ele. Então todas essas figuras e essas parábolas, esse ensino e essa linguagem que é figurativa, ela aponta para uma realidade e ela é esclarecida na Bíblia. Você vai ver, vai escutar ou vai ler os escritos de Jesus a respeito do reino de Deus, a respeito do final dos tempos, os ensinos dos apóstolos, e aí é que está a chave para o entendimento. Se você pensa que vai ler o Apocalipse, que o Apocalipse está trazendo para mim, para você, algo que os apóstolos não ensinaram, algo que Jesus não ensinou, a gente vai cair do cavalo, porque a chave para compreender o Apocalipse é exatamente o ensino de Jesus, o Evangelho, ou que está lá nos Evangelhos, o ensino dos apóstolos. Portanto, não há nada de, basicamente assim, tirando alguns detalhes, novo, ou seja, o quadro pintado a respeito do fim foi anunciado por Jesus, foi confirmado pelos apóstolos, e o livro de Apocalipse, numa linguagem figurada, está trazendo tudo isso também. Então a gente tem, ninguém vai chegar e pode, através do livro de Apocalipse e dessas figuras, ter a liberdade de concluir o que ele bem entende. Por quê? Porque a chave para o entendimento já está nos evangelhos. A chave para o entendimento já está nos escritos dos apóstolos. Então aí a gente está bem amparado, não fica com liberdade para chegar. E tem o que a gente chama de hermenêutica, né? E uma boa hermenêutica nos leva realmente a compreender o significado do texto, compreender o que é que esse texto significou para eles lá então e fazer as devidas aplicações para nós aqui e agora. Ricardo, eu já estou no meu livro. Quem assina o livro do Apocalipse? Quem assina o capítulo 20? João? João é o autor do Apocalipse, claro. O autor do Apocalipse é Jesus, revelação de Jesus Cristo, e as cartas são as cartas de Jesus, mas João vai ter a visão que Jesus vai dando a ele. Tem um anjo que se manifesta para poder orientar, consolar, confortar, instruir, dirigir o João ao longo dessa visão, mas é Jesus, acima de tudo e de todos, que está conduzindo esse processo. E é ele que fecha tudo, que diz que é ele quem fecha. Está falhando. Apagou você por quê? Regina, eu não consegui te ouvir.
Repete. É ele quem fecha o livro. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é aquele que teve o direito, porque foi o cordeiro que foi morto e tal. Ele tem o direito de tomar o livro nas suas mãos, desatar os selos. Portanto, todos os selos, todo o conteúdo desse livro, e esse livro é o Apocalipse, esse livro é o livro dos juízos de Deus, é o livro dos propósitos de Deus, é o livro que vai nos levar ao novo céu e à nova terra, ao juízo final e todas as coisas que o Apocalipse traz, segundo a vinda de Cristo e tudo mais, né? Então, Aquele capítulo diferente disso, porque ele fala, ai de quem tirar como seu próprio juiz, seu próprio Jesus, ele nunca teve uma postura assim de... Quer dizer, ele falou, eu sou, ele é tudo, ele deixou claro. Mas no Apocalipse, o último capítulo, eu estou fazendo, me parece, ai de quem acrescentar ou tirar um tio. Esse é ele. Então, é o que o senhor falou, nada que tem no Apocalipse, a gente não vê na Bíblia, no seu geral. Certo? eu não sei se eu entendi o que você falou. Você está falando dos últimos versículos que dizem: ai daquele que acrescentar ou tirar algo deste livro, né? É isso, sobre as maldições que recairiam sobre aquele que ousasse alterar, né, o livro de Apocalipse. Seria isso, né? E então, só não entendi o que você quer dizer, qual é a sua preocupação a respeito. A minha preocupação é que me parece claro que nesse capítulo Jesus fecha de uma forma incisiva a vontade dele. Sim. Então dá a impressão que ele é que assina o livro, assina ele. Claro. Sim, assina o Apocalipse uma forma de testificar, de dar a total veracidade aquilo, apesar dessas coisas doidas aí, dessas figuras de língua. Sim, com certeza. A mensagem, né? Porque o importante ali é entender a mensagem, né? Entender a mensagem do Apocalipse. E ninguém deve alterar o livro com o propósito de comprometer a mensagem. A mensagem precisa ser entregue na íntegra, ser passada na íntegra, sem tirar nem pôr. E no Apocalipse tinha um Império Romano, tinha que disfarçar, né? Sim, isso é nítido ali. Em Daniel também tem uma técnica para não identificar os cristãos e evitando perseguições. Olha, veja só como que é dito lá da besta do Apocalipse, né? Fala o número da besta é 666. Aí diz assim: calcule o número. Não é isso que está dizendo lá para os... Quem são os que podem calcular o número? O pessoal das 7 igrejas. Esse livro foi escrito para 7 igrejas da Ásia. E é dito, olha, o número é 666, calcule o número. Essas pessoas têm a chave para calcular o número. Concorda comigo? Concordo. Então, aí é por isso que a boa hermenêutica sempre e aí sabe como é que eles faziam? Eles já tinham a cultura de no alfabeto hebraico, sabe como o alfabeto romano também tem, né? O X no alfabeto romano representa o quê? Você sabe? 10. O V representa o quê? 5. O 5. Né? O I representa o quê? O 1. Então, a gente sabe o C, e aí vai. O L, eles representam, as letras do alfabeto romano representam. No alfabeto hebraico, igualmente, naquela época era muito comum as pessoas fazerem cálculo do nome. Parece uma espécie de numerologia. Calcule o número. Qual é o número do seu nome? O número do meu nome é a soma do valor das letras do meu nome.
Aí, quando ele diz 666 e diz calcule o número, opa, qual o nome dá na soma das letras 666? Acredita que Nero César, em hebraico, dava 666? Agora, quer ver mais? Se alguém ainda tem dúvida disso, em algumas Bíblias, em algumas versões da Bíblia, das versões mais antigas da Bíblia, em vez de 666, aparece 616. Mas por que 616 e não 666? Qual que está certo? Os dois. Por quê? Porque na versão que apareceu 616, a pessoa está usando outro alfabeto, o alfabeto romano. E vai dar 616. E é por isso que lá na antiguidade eles já calculavam, era tudo em cima do nome do Nero. É o danado do nome do Nero, Nero César. Num alfabeto dá 666, no outro alfabeto dá 616. Portanto, isso já é um forte indício de que o livro de Apocalipse apontava para uma besta contemporânea daqueles dias e que era o imperador Nero ou, de fato, o próprio Império Romano. Então vamos calcular aí que a gente... Tá vendo? Bom, pelo menos essa questão do nome já fica claro, né? E eles calculam o nome. Eles podem calcular, eles têm a chave para isso. E às vezes a gente tá na cultura brasileira, a gente não fala hebraico, nem tá muito aí na cultura romana. Veja, no latim, né? É interessante a gente observar esses detalhes. E tem vários outros, né? Se eu pudesse falar de Nero aqui, poxa, Nero se encaixa em tudo aquilo que é dito ali dele. Aliás, é até dito ali, 5 imperadores, 5 já foram. Um existe e outro que vem depois dele vai durar pouco tempo. Pô, tá falando de quem? Aí a gente vai contar lá os imperadores, vai ver a ordem, vai cair bem. Tá falando bem de Nero, depois tem o Galba, depois tem... Você vai ver que dura pouco tempo. Então, quando você conhece, quando ele descreve a besta, a cidade das 7 colinas, né? Qual é a cidade das 7 colinas, gente? Entendeu? É Roma. Então ele está falando do Império Romano. Bom, agora isso esgota o significado? Não esgota o significado. Ao longo de toda a história, a gente tem impérios, tem poderes que se levantaram realmente contra a igreja e que cumpriram também, profeticamente, essa passagem, né? E nada impede que isso venha a ter os seus desdobramentos, os seus cumprimentos últimos, né? Se a gente continuar, a gente vai ver. Não é isso. O resto é... Tá falhando bastante, Regina. A gente não está conseguindo te ouvir. Tá pipocando tanto. Eu estou dizendo que todo mundo vai... né? Até os... não tá dando para te ouvir. Regina, se você puder escrever, aí você escreve enquanto outros falam, você escreve que eu vou tentar ler e responder, porque realmente está... Eu particularmente não estou conseguindo entender quase nada. Obrigada, Obrigado. Olha, só entendi obrigado. O resto que veio depois não deu para entender. Tá falhando bastante, infelizmente. Para vocês também tá falhando? Tá bom. Tá com muito eco. E tá cortando, né? Ela tá ficando picotada e aí a gente não consegue. Pega uma palavra, aí pula 2 e vai para a terceira. Que pena. Quem mais? Eu li um dia desses aí o capítulo 7 e lá talvez, né, pelo que eles falam ali, é a base da igreja Testemunha de Jeová. Ah, sim. Os 144 mil. Sim. Tá certo? Tá errado. Quando você fala o Testemunho de Jeová, a chance de estar errado é muito grande. O que eles erram é um absurdo. Vocês não têm ideia de quantas vezes eles já marcaram a volta de Cristo.
E não veio. Nenhuma das vezes que eles anunciaram que viria. E tem uma Bíblia própria. E o Russell, né, que é o fundador aí dos Testemunhos de Jeová, ele não tinha ideia de que o movimento ia crescer tanto, né? Aliás, a heresia cresce, gente, é uma coisa absurda, né? Você prega a palavra, você prega o evangelho, tem pouca gente interessada, mas você fala bobagem, é um monte de gente atrás. Isso aí a gente vê em tudo quanto é lugar. E aí o que aconteceu? Ele anunciou que só 144 mil iriam para o céu. De toda a história da humanidade, só 144 mil. E que eles faziam parte desse grupo seleto de 144 mil. Quando o movimento passa de 144 mil testemunhas de Jeová, ele reformulou a tese. Aí ele criou uma outra doutrina falsa, porque eles são cheios de doutrinas falsas. Aí ele falou assim: sim, 144 mil vão para o céu. Agora, os demais salvos ficarão num paraíso terrestre. Então eles têm a doutrina de que Deus tem duas categorias, uns que vão para o céu, outros que ficam na terra e tudo mais, tudo por conta dos 144 mil que ele julgou que seria o número de salvos e que eles estariam ali, os testemunhos de Jeová, inclusos nesse número. Então você vai ver quanta heresia vem dos testemunhos de Jeová. Muito bem. Bispo, Sim. olha, deu até um pouquinho mais de uma hora. É verdade, chegando no fim. Né, da paciência. Vou fazer então, se me permitir, se eu permitir, eu faço a última pergunta. Ótimo. E a gente encerra. Muito bem. Se permitirem. Claro, com certeza. Eu separei aqui umas notícias, só que a Rafaela levou meu celular embora para fazer não sei o quê. Então vou falar de cabeça aqui. Ótimo. Vou falar como se eu não fosse cristão. Tá. Olha só. No dia 15 de fevereiro saiu uma notícia que desde a Segunda Guerra Mundial os países não estão se armando tanto. Os orçamentos de guerras aumentaram de uma forma assim brutal. Eu separei algumas pessoas chaves da área de tecnologia e falam que a maior ameaça da humanidade, a humanidade nunca passou por uma ameaça tão grande quanto vai passar nos próximos períodos para a inteligência artificial. E também, para encerrar aqui, algumas notícias falando que a emergência da mudança climática está colocando a humanidade em risco. Então, a minha pergunta é: o mundo vai acabar, bispo? Agora é a hora do apocalipse? Olha, tudo se encaminha nessa direção, hein? O pessoal está se esforçando para acabar com o mundo, né? Tudo isso são sinais dos tempos. Já tem bomba, já tem poder bélico e destrutivo para o mundo, para explodir o mundo não sei quantas vezes, né? Então, infelizmente, eles ainda se armam mais e mais e é uma coisa aterrorizante. É triste. Realmente a destruição, os maus tratos, né, em nome do progresso, os maus tratos com a natureza. Paulo já dizia isso. A natureza geme e suporta angústias até agora. Então, essa natureza sofre com o pecado humano, né, que ele desconsidera, só pensa em si mesmo, não pensa em outras gerações, não pensa em preservação, não pensa em cuidar daquilo que não nos pertence. O mundo é um legado dado por Deus e nós somos mordomos e vamos ter que prestar contas. Então, Deus pede conta de como nós tratamos o mundo que ele colocou na nossa mordomia, mas é dele, o mundo pertence a Deus, então ele vai pedir conta. E tudo isso, a inteligência artificial realmente é um desafio que a gente ainda não compreende onde isso vai dar, né? Tem os benefícios e tem sempre os malefícios. Toda tecnologia traz consigo o lado bom e o lado mau, né? Então é uma ferramenta que, tudo que é ferramenta que é usada pro bem pode ser usada para o mal e vice-versa, tá? Então é simplesmente uma ferramenta, é um instrumento.
Só que imagina isso, imagina com os avanços tecnológicos e tudo isso a serviço de uma mente maligna, controladora, dominadora, manipuladora. Hoje em dia, para manipular informação, né, mentira, o que o diabo é? O que essa besta do Apocalipse é? O que é esse falso profeta? O falso profeta é um mentiroso expert que sabe fazer uso de tudo. A gente viu isso acontecendo no nazismo, na propaganda nazista. Então, a mentira, quanto mais sofisticação, quanto mais ferramentas você der na mão dos seres malignos, mais poder de controle, de domínio e de deturpação das coisas ele vai ter. Então, a gente começa a ficar à mercê do mal, né? E é sempre aquela luta. Mas também se torna uma ferramenta para o bem, mas por se multiplicar, um dos sinais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a ciência se multiplica. A iniquidade se multiplica igualmente. A gente pensa que com os avanços científicos e tudo, a humanidade vai ser mais humana, vai ser mais justa, vai ser mais... A gente começa a perceber, a história mostra, né? A gente, eu diria assim, recém saiu de 2 grandes guerras mundiais. Tem tanta gente viva dessa época, não é? Que viveu isso, ainda nos dias de hoje. Recém saiu. E a gente, se entrar numa 3ª guerra mundial, o que vai ser do mundo, né? Com todo poder bélico e esses loucos, esses detentores do poder são doidos. Então a gente... Bom, é possível que o mundo acabe em destruição, sim. Mas o Senhor vai renovar todas as coisas, então a gente confia mesmo em Deus. No finalzinho aí, viu, Walter? Eu vi aqui que tem um rapaz aqui, o Vitor Correia, que está assistindo. Sim. Ele é um novo leitor da Bíblia com a gente. Sim, meu amigo, grande Vitor. Que beleza, Vitor. Ok. Muito bom. Se tiver perguntas, dúvidas, Vitor, aproveita. Estamos aqui. Não, agradeço. Não, bispo, é isso, viu, bispo? Obrigado por separar seu tempo para conversar com a gente, viu? Como eu comentei no começo, nem todo mundo está aqui. Eu sei que é uma semana corrida, né? Uma semana que tem um evento grande da Igreja Metodista essa semana. Quem puder de novo participar, se inscrever. E é isso, viu, bispo? Muito bem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos seguir aí estudando, lendo e também, na medida que você tiver dúvida, traz para a gente poder tentar ajudar. Maravilha. Obrigado, bispo. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Boa noite para Valeu, todos. Roseli. Valeu, Inês. Boa noite, Roseli. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, O Chico. Regina, Deus abençoe. Vitor. Vitor, Deus abençoe. Mas eu ouvi Turquesa, dizer que Fátima. que o mundo vai acabar mesmo quando o Palmeiras ganhar o Mundial. Mas Já ganhou! não ganhou em 51, não? Ó. 51. Tá certo. Valeu, pessoal. Tá certo. Boa noite. Esse vai ser o sinal derradeiro, né? Olha, aonde que você viu essa profecia aí? Olha lá, o São Paulino não vai aceitar nem nesse dia, velho. Não vai aceitar. Volta, Jesus, volta logo. Vai dizer que... Boa noite, pessoal. Valeu, Fátima. Deus abençoe. Boa noite, Gente. Tchau. Regina. Valeu, Marlene. Francisco, Deus abençoe todo mundo aí. nosso Bruno, Inês. Boa a noite. todos. Boa noite, Bis. Boa noite. Boa noite.